Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Estamos falando do Espírito Santo e eu espero que, assim como eu, você esteja crescendo em Cristo Jesus. O assunto do Espírito Santo, para mim, é um dos assuntos mais especiais que existe no Evangelho. Porque é algo que Jesus deixou especialmente para nós. E eu quero te convidar a se esforçar, perseverar neste tema, para que você seja mais que vencedor. Episódio de hoje, quando o Espírito Santo atua em nossa vida. O verso que eu vou compartilhar com vocês é 1 João 4,13 e diz o seguinte: Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. A gente pode não ver o Espírito Santo de Deus, mas a gente sabe que pessoas que estiveram mortas espiritualmente, em pecados, em situações de delito, em situações de prostração, em situações de desespero, essas pessoas se convenceram e se converteram sob a atuação do Espírito Santo. A gente tem esta visão muito nítida. Por exemplo, pessoas que são irrefletidas, extraviadas, pessoas que são ignorantes, pessoas que são maldosas, são pessoas que passaram por transformações. Pessoas que são duras de coração, pessoas que são difíceis, elas normalmente, quando têm um encontro com o Espírito Santo, elas se arrependem dos seus pecados. As pessoas incrédulas, elas começam a crer. Por exemplo, os jogadores, as pessoas que bebem, as pessoas que fumam, as pessoas que são licenciosas, elas se tornam o quê? Pessoas ajuizadas, sóbrias, puras. As pessoas rebeldes, as pessoas obstinadas, elas se tornam mansas e semelhantes a Jesus. Quando a gente vê todas essas transformações de caráter, a gente precisa ficar confiante de que este poder convertedor, que é o Espírito Santo de Deus, transformou a pessoa inteira. E eu sei que você pode estar pensando assim, então tem pessoas que andam perto de mim que não tiveram essas vidas transformadas desta forma. E dizem que andam com Deus. E eu vou dizer para vocês um versinho que me acompanha sempre que eu tenho esses pensamentos. Pelos seus frutos os conhecereis. Quando a Bíblia está afirmando que pessoas que trombam com o Espírito Santo, elas mudam, não tem espaço para alguém dizer assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Não existe espaço para dizer assim, você não me entende, eu sou assim, vou ser assim sempre. A Bíblia está dizendo que isto não é uma verdade. E dói falar isso, sabe por quê? Porque você que está me ouvindo pode estar pensando o seguinte, não, eu sou assim e eu não consigo mudar. Vou te fazer uma pergunta direta. Você já se submeteu à vontade de Deus? Você já sentiu o desejo de se prostrar diante de Deus, entregar a sua vida a Ele e fazer a sua vontade, custe o que custar? Você já pediu ao Espírito Santo que transforme o seu coração? Eu estou fazendo essa pergunta para você e estou fazendo essa pergunta para mim. Ela serve para mim também. Mas a gente não pode duvidar de que o Espírito Santo tem esse poder de transformar as pessoas. Quando a gente vê realmente essas transformações no caráter das pessoas, a gente precisa ter certeza que foi o Espírito Santo que transformou essa pessoa.
Foi o Espírito Santo que falou ao seu coração, foi o Espírito Santo que mostrou novas perspectivas da vida. A gente não vive uma vida inteira sendo a mesma pessoa, nem sem conhecer o Espírito Santo. Todo mundo passa por mudanças. A gente não vê o Espírito Santo. A gente não tem evidência nenhuma da operação do Espírito Santo no caráter, quando ele é transformado, de coisas claras, né? A gente não consegue ver ali o Espírito Santo atuando, mas a gente consegue perceber as mudanças conforme a gente vai convivendo com as pessoas. E o vento, lembra que a gente aprendeu sobre o Espírito Santo? O vento, ele se agita, ele com a sua força, ele consegue mexer as árvores, as folhas. Assim ele também opera onde? No coração humano. E nenhum homem como nós, seres humanos, finitos, a gente tem como restringir esta obra quando a gente pede a ele que ele nos transforme. Eu costumo dizer que a gente precisa pedir ao Espírito Santo que ele nos quebre todinho e nos refaça. Tem até um hino, né, que eu gosto muito, que ele tem uma letra que fala algo assim: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Essa letra não é linda? É disso que está falando. Quanto mais a gente pedir, quanto mais a gente suplicar, o Espírito Santo vai ter o prazer de fazer o quê? Essa mudança, essa transformação. E não é assim do dia para a noite. Não sofra, porque talvez você caia no mesmo problema todos os dias. Talvez você peça, e quanto mais você pedir, mais coisas vão acontecer para que você caia. E aí você continua pedindo e não desista, porque em algum momento este vento que sopra para lá e para cá vai conseguir realizar algumas transformações que vão ficar nítidas para você e para as pessoas que te cercam. O Espírito Santo, ele se manifesta de maneiras diferentes em pessoas diferentes. Guarda esta informação, porque às vezes a gente quer ver as mesmas coisas ao redor da gente e não consegue. A influência do poder do Espírito Santo, ela é tão poderosa que algumas pessoas, inclusive, podem tremer diante deste poder. A convicção das pessoas, elas vão sendo transformadas, e aí dentro dela, dentro de você, dentro de mim, dentro dessa pessoa que você aí pensa, né, que não vale a pena orar por ela mais, que não vale a pena pedir, ela começa a ter turbilhões, tumulto de sentimentos dentro dela, o coração dela começa a se agitar, todo o ser dela se prostra diante de Deus, convencida de que é necessária uma mudança, é necessária uma transformação. Quando o Senhor ele fala de perdão, a pessoa arrependida, a pessoa já está num nível ali recebendo esta influência tão grande que ela começa a sentir que ela precisa desse amor. Ela começa a sentir um ardor no coração, uma vontade de sentir esse arrependimento, de sentir o desejo de ficar pertinho de Jesus.
o Espírito que a pessoa recebeu, que às vezes é você, sou eu, ou alguém que a gente está orando, a gente começa a sentir o desejo de não impedir mais que ele haja sobre nós. E os nossos desejos começam a ser transformados. Jesus Cristo é a fonte que o Espírito Santo começa a jorrar sobre a gente. E a gente começa a sentir vida, a gente começa a sentir que os nossos sentimentos, eles são profundos, eles são ardentes, no desejo de quê? De buscar o Espírito Santo, de estar na sua companhia. A alma é uma fonte das profundezas de Deus. A gente não pode esquecer disso. A gente está aqui com o coração aberto, recebendo desta fonte o tempo inteiro, se a gente desejar. E a gente precisa entender que uma alma, seja ela qual for, aquela pior que você conhecer, aquela mais ou menos, aquela que você acha que é uma pessoa incrível, todos precisam receber os méritos de Jesus Cristo sobre a sua vida. E quem vai nos fazer isso é o Espírito Santo, quando a gente reconhece que a gente precisa da salvação, que só Deus pode nos dar. Não foi lindo o tema de hoje? Eu amei o Espírito Santo falando para a gente sobre a atuação dele sobre corações que precisam de transformação. Deus quer falar com a gente. Deus quer mostrar para a gente o melhor caminho. Deus quer tirar a escravidão da nossa vida. Tem coisas na nossa vida, não sei vocês, mas vou falar de mim. Às vezes é luta de uma vida para mudar. Às vezes está relacionado com a nossa infância, nossa criação, nossa cultura, nossa maneira de pensar. E Deus precisa atuar, porque nós temos um céu a ganhar. Deus precisa de seres humanos puros, seres humanos limpos, seres humanos transformados, seres humanos amorosos. Deus precisa de pessoas que se coloquem diante dele e digam: Senhor, sozinho eu não consigo. Aquela pessoa que eu conheço, ela é horrível, ela é terrível, ela é um peso na minha vida, ela é uma pedra de tropeço para eu continuar. O Senhor precisa trabalhar naquela pessoa. Visita essa pessoa, Espírito Santo, toque no seu coração, esteja com ela, fale com ela e você vai perceber. Deus tem interesse em atender. Deus tem interesse em transformar. Por vezes você vai sentir que aquela situação ela piora muito, mas pode ter certeza, se ela piorar muito, é porque o Espírito Santo de Deus está tentando atuar e Satanás está tentando fechar estas portas para que a pessoa não perceba. Por isso, intensifique as suas orações, até que Deus encontre esta brecha para entrar e transformar aquele coração. Deus tem interesse total na nossa mudança, porque Ele tem interesse que a gente viva com Ele num mundo puro, num mundo sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento, num mundo cheio de autoridade divina. E para a gente viver debaixo dessa autoridade só é possível quando a gente é semelhante a Deus. Por isso pense nisso. Ore a Deus sobre isso, intensifique as suas orações. Se você quiser ouvir esta musiquinha que eu cantei para você, procure no YouTube, você vai encontrar ali a letra completa. Se não, me peça, pode me escrever ali no Instagram, no direct, eu te mando a letra. Mas é uma musiquinha que sempre está no meu coração, quando se trata de coisas que eu faço e que as lágrimas caem porque eu entristeço a Deus. Eu quero que Jesus permaneça na minha vida. E eu desejo que você também sinta esta vontade que Deus permaneça na sua. Que Deus te abençoe.